Quando Putin lançou a invasão da Ucrânia, todos acreditavam que a Rússia venceria facilmente, pois o rolo compressor avançava rumo à Ucrânia. Mas mais de 4 anos depois, todo mundo está parecendo um pouco idiota. A Rússia não está vencendo. Na verdade, Putin já perdeu a guerra, graças a 2 fatores que destruíram as chances russas. A estratégia da Ucrânia é uma delas. Ela fez algo sem precedentes, especialmente entre 2025 e 2026, que mudou o jogo. Mas há outra coisa, algo que fez Putin perder muito antes mesmo de ele começar sua guerra. Uma revelação bombástica veio à tona, e ela revela por que Putin fracassou tão gravemente na Ucrânia. Antes de falarmos sobre essa bomba, veja como está a guerra agora e como a Ucrânia criou essa situação para analisarmos. Agora, todo o ímpeto da guerra de Putin favorece a Ucrânia. Um olhar rápido para a situação no terreno mostra isso. Apesar de ter lançado uma grande ofensiva na primavera, que deveria incapacitar o Donbass e colocar a Rússia em uma posição em que pudesse pedir o que quisesse na mesa de negociações, é a Ucrânia que está ganhando terreno. O Instituto para o Estudo da Guerra aponta que, em maio, a Rússia conquistou cerca de 40 km² da Ucrânia, resultado considerado ruim para uma ofensiva que buscava encerrar o conflito. Mas é ainda pior para a Rússia, pois a Ucrânia recuperou 280 km² de seu território no mesmo mês. Algo semelhante aconteceu em abril, quando a Rússia tomou 28 km², mas perdeu 116 km². Estamos presenciando uma reviravolta em 2026, mas a Rússia não tem ido bem desde as primeiras semanas da campanha. Aqui vai um pouco de perspectiva. Aquela campanha avassaladora que deveria paralisar a Ucrânia em fevereiro de 2022, tudo o que a Rússia conseguiu alcançar foi isso. Eles estavam ocupando 27% do território da Ucrânia, e logo, a Ucrânia montou uma defesa tão feroz que a Rússia foi empurrada de volta para 18% até novembro de 2022. Parece que Putin foi mal informado sobre a facilidade de derrotar a Ucrânia. Que curioso! Desde novembro de 2022, a Rússia passou quase 4 anos brutais, conquistando apenas mais 1,5% da Ucrânia, derramando uma enorme quantidade de sangue nesse processo. O Ministério das Finanças da Ucrânia afirma que a Rússia já sofreu mais de 1.380.000 baixas até agora. A sede de Putin pela Ucrânia e os sacrifícios que ele impôs à Rússia estão se somando à baixa taxa de natalidade e à maior mortalidade, a ponto de se estimar que a população da Rússia diminuirá em cerca de 300.000 pessoas por ano até 2050, segundo relatórios geográficos. Tudo isso para conquistar um território do tamanho do condado de Los Angeles desde novembro de 2022. Tem algo que não faz sentido. Como a Rússia fracassou tanto, mesmo tendo mais soldados e equipamento militar suficiente para impedir que a Ucrânia avançasse? A resposta se resume a 2 pontos. A estratégia genial da Ucrânia e uma revelação bombástica que mostra que Putin nunca soube o que realmente ocorre desde o início da guerra. Vamos começar pela estratégia. Desde 2025, a Ucrânia mudou a forma como luta contra a Rússia. Nos primeiros anos da guerra, a Ucrânia tentou igualar e superar a Rússia em terra. Quando a Ucrânia buscava libertar território, lançava ofensivas terrestres, como no verão de 2023, quando uma grande contra-ofensiva não atingiu seus objetivos. Essa estratégia beneficiou Putin, já que a Rússia pouco avançava sozinha. Ele queria que a Ucrânia destruísse seu exército enfrentando o russo, bem maior. Claro, muitos russos morreriam, mas muitos ucranianos também, levando a Rússia a sair por cima em uma guerra de atrito. Então a Ucrânia mudou a estratégia. A partir de 2025, o foco do país mudou de ofensivas terrestres para uma estratégia assimétrica, projetada para fazer 2 coisas: paralisar a economia russa e, à medida que a Ucrânia avançava para 2026, aproveitar uma nova geração de drones para devastar a retaguarda russa nos territórios ocupados. No fronte econômico, ataques de longo alcance mais profundos na Rússia do que Putin previa têm sido fundamentais para arruinar a economia russa. Essas sanções cinéticas, que andam de mãos dadas com as 26.655 sanções tradicionais que a Ucrânia e seus aliados impuseram contra a Rússia, estão causando enormes danos econômicos. Em 2025, a Ucrânia assumiu totalmente essa estratégia. A revista The Economist tem os números. Ela diz que a Ucrânia realizou 335 ataques a pelo menos 100 quilômetros de suas fronteiras, entre 2022 e o final de 2024. Em 2025, esse número disparou para 658, quase dobrando em um ano o que a Ucrânia havia alcançado nos 3 anos anteriores.
Em 2026, se a Ucrânia mantiver o ritmo, terá feito mais de 800 ataques em profundidade contra a Rússia, muitos mirando instalações de petróleo e gás essenciais para financiar a máquina de guerra de Putin. E esse é o ponto-chave. Corte a fonte vital de energia e toda a economia russa sofre. O impacto desse aspecto da estratégia assimétrica da Ucrânia, especialmente em 2026, foi significativo. Em 12 de maio, o Moscow Times informou que a Rússia foi forçada a reduzir sua previsão de crescimento do Produto Interno Bruto, ou PIB, de 1,3% para 0,4%, à medida que os ataques da Ucrânia abalavam o setor de energia do país. A economia da Rússia também contraiu 0,3% durante o primeiro trimestre de 2023, o que representa uma reversão acentuada em relação ao crescimento que a transformação em uma economia de guerra havia proporcionado à Rússia nos primeiros anos do conflito. A Ucrânia é apontada como causa de muitos problemas econômicos da Rússia, e há quem diga que o país está chegando ao limite do que sua economia consegue fazer para se recuperar. O Instituto Kiel está entre eles. Em um artigo de 11 de junho, afirmou que a economia de guerra da Rússia atingiu seu limite, já que os ativos do Fundo Soberano Líquido da Rússia caíram para apenas 1,8% do PIB em abril, em comparação com 6,5% no início da invasão. As receitas de petróleo e gás também despencaram no primeiro trimestre de 2026, caindo 45% em relação ao ano anterior. Isso é obra da Ucrânia. A Rússia tem dificuldade em vender petróleo e gás quando suas refinarias e terminais pegam fogo. Esses problemas econômicos de 2026 são só o começo. Putin enfrenta o fato de que a economia russa nunca foi forte durante a guerra na Ucrânia, mesmo quando alegava crescimento. O Kremlin afirma que o PIB da Rússia cresceu cerca de 13% entre 2020 e 2024, antes da estratégia de ataques em profundidade da Ucrânia realmente ganhar força. Mas isso pode ser mentira, algo comum no círculo íntimo de Putin. De acordo com a ministra das Relações Exteriores da Suécia, Maria Malmer Stenergaard, uma análise do índice de luminosidade noturna da Rússia sugere que o PIB do país, na verdade, se contraiu em 8% nesse período. É uma forma interessante de medir, mas já há precedente. A SP Global explica que a luminosidade noturna é um grande indicador econômico por vários motivos. O principal para a Rússia é que eles mostram o real nível de atividade dos nós da cadeia de suprimentos e da indústria. Se as luzes estão apagadas, ninguém está ganhando dinheiro, ou ao menos não tanto quanto a Rússia alegava. Nesse contexto, vemos que o aspecto dos ataques em profundidade da estratégia ucraniana não cria um novo problema para a Rússia. Isso vem de um problema desde o início da invasão, que piora com o aumento da queima de petróleo. Vimos mentiras parecidas sobre os números da inflação da Rússia. Em 2024, o país declarou inflação de 10%. Isso é muito alto e fez o Banco Central da Rússia elevar os juros para 21%, prejudicando quem precisa de empréstimo, tanto pessoas quanto empresas. Porém, em meados de 2026, a Rússia parecia controlar a situação. A inflação caiu para 5,2% segundo o Kremlin. Porém, a inteligência militar sueca afirma que a inflação russa está perto de 15%, tornando ainda mais fraca a já reduzida capacidade de gastos militares da Rússia. Nem o fechamento do Estreito de Hormuz pela Operação Fúria Épica ajudou muito a Rússia nisso. Os preços do petróleo podem ter subido, mas a campanha de ataques em profundidade da Ucrânia se expandiu a tal ponto que agora consegue atingir os terminais que a Rússia usa para exportar seu petróleo, frequentemente várias vezes para fechá-los completamente. Em 14 de junho, a Ucrânia confirmou ter atingido Tuapse novamente, origem de 20% das vendas marítimas de petróleo da Rússia. Vemos todo o sofrimento econômico da Rússia. A estratégia assimétrica da Ucrânia, focada em ataques em profundidade, gerou muitos dos atuais desafios econômicos da Rússia. E quando não os criam, os drones de longo alcance da Ucrânia acentuam problemas que já existem. A lógica é simples: prejudicar a economia da Rússia paralisa sua máquina de guerra. Mas essa estratégia engenhosa vai além disso. Enquanto a Rússia enfrenta bombardeios aéreos constantes, a Ucrânia executa a segunda parte de sua estratégia, focada nos territórios ocupados. Essas duas táticas juntas farão a Rússia perder a guerra. E lembre-se da bomba que deixou Putin na defensiva desde o começo. Essa notícia muda o que sabíamos sobre a guerra da Ucrânia. Antes de seguir, lembre-se, você está assistindo ao The Military Show. Se você está recebendo informações valiosas do canal, inscreva-se para nunca perder um vídeo.
Mais cedo, afirmamos que a Ucrânia deixou de lançar grandes campanhas terrestres contra as forças russas. Também dissemos que a Ucrânia avançou em abril e maio contra a conquista de território. Como isso ocorre se a Ucrânia não sacrifica muitos soldados para retomar o território? Simples: ataques de médio alcance. Em 2026, a Ucrânia intensificou ataques dentro da Rússia e realizou ofensivas de médio alcance, graças a uma nova geração de drones que permite atingir a retaguarda russa em territórios ocupados. A Ucrânia passou grande parte do ano usando esses drones para atacar alvos russos em um raio de cerca de 50 a 200 quilômetros, sendo que só em maio a Ucrânia realizou quase 2.000 desses ataques, segundo o presidente Volodymyr Zelensky. A campanha paralisa postos de comando, defesas aéreas e concentrações de tropas atrás das linhas. E sob o programa de bloqueio logístico que a Ucrânia anunciou oficialmente no final de maio e que se baseia nessa campanha de ataques de médio alcance, a Ucrânia também tem destruído números recordes de veículos de suprimentos e caminhões de combustível russos, todos eles circulando pelos territórios ocupados para fornecer apoio logístico aos soldados na linha de frente. Só em maio, as forças de defesa da Ucrânia destruíram 8.612 veículos e tanques de combustível russos, além de outros ataques de médio alcance. Rodovias, especialmente as que vão para a Crimeia, sofrem ataques constantes. Tudo isso cria uma situação terrível para a Rússia. Os suprimentos não estão chegando onde precisam chegar, cria oportunidades para a Ucrânia lançar contra-ataques direcionados. A Ucrânia, em vez dos grandes ataques terrestres do início da guerra, agora enfraquece a Rússia na retaguarda e depois lança operações rápidas para eliminar grupos isolados de soldados russos que tentam manter o território tomado. Somando as defesas letais da Ucrânia, houve 2 meses seguidos em que o país manteve ganho líquido de território sobre a Rússia. O alcance é tudo na estratégia da Ucrânia contra a Rússia. É justamente o que Putin nunca esperou da Ucrânia. Ataques de longo alcance da Ucrânia penetram 2,5 vezes mais fundo em 2026 do que em 2022. De acordo com o Ministério da Defesa da Ucrânia, em abril, isso equivale a conseguir atingir alvos russos de forma consistente a distâncias de até 1.750 quilômetros. Isso explica por que a Rússia perde tanto território e é humilhada na linha de frente. E a Ucrânia faz mais do que apenas esses ataques. Soldados russos ainda precisam ser eliminados na linha de frente, e para isso servem as zonas de morte com drones FPV da Ucrânia. Drones de reconhecimento e ataque de curto alcance patrulham até 30 km além das linhas de frente, buscando soldados e equipamentos russos tentando avançar para atacar. É a receita para o desastre. Pegue uma pitada de destruição da economia russa, adicione um toque de ataques de médio alcance destruindo a retaguarda e combine com uma dose generosa de ataques de drones FPV contra soldados na linha de frente e ao redor dela, e você tem uma guerra que Putin está perdendo. Dissemos que Putin perdeu a guerra desde o início. O que estamos vendo em 2026 é o auge de uma estratégia ucraniana que durou 1 ano. Resta ainda resolver a revelação bombástica que mencionamos. Essa revelação bombástica revela que o presidente da Rússia já havia perdido a guerra desde o início, pois não sabia o que enfrentava. Não vamos te fazer esperar mais. Putin foi enganado durante anos sobre quase tudo que tem a ver com a Rússia. Sempre pareceu estranho que Putin subestimou tanto a Ucrânia ao iniciar a invasão. A forte defesa imediata da Ucrânia surpreendeu a Rússia, fazendo autoridades dos Estados Unidos e Europa sugerirem que Putin foi enganado sobre o real poder militar ucraniano desde o início. Essas autoridades não sabiam o quanto estavam certas. Em 15 de junho, a United 24 Media e o Moscow Times revelaram que Putin vive em uma versão alternativa da realidade, alimentada pela televisão estatal russa. Segundo o ex-propagandista russo Dmitry Skorobutkov, que afirma que as emissoras estatais de televisão da Rússia têm transmitido boletins de notícias separados, não exibidos ao público, feitos sob medida para agradar Putin desde 2011. Essas transmissões nem são as que o povo russo vê. Elas existem apenas para que Putin veja boas notícias, reais ou não, evitando totalmente as más, que poderiam mostrar a ele a realidade da invasão à Ucrânia. Como Skorobutkov sabe de tudo isso? Ele é o ex-editor-chefe do programa Vesti na Rossiya One, então era diretamente responsável por bombear o que podemos, sem ironia, chamar de notícias falsas para os olhos e ouvidos de Putin. Skorobutkov explica como funcionava o projeto de codinome O Espectador Principal. Suponha que um episódio do Vesti era exibido às 20 horas, e depois a equipe de produção ficava. Recebíamos orientações sobre quais notícias manter, o que incluir,
enfeitar ou remover, para que Putin visse o quadro ideal da atual Rússia. Em outras palavras, para mostrar que ele é um presidente tão bom. Putin está isolado da realidade dessa forma há anos, diz o ex-propagandista. De repente, muita coisa sobre a guerra na Ucrânia faz sentido. Assumindo que esse programa ainda está em vigor, isso significa que Putin não tem visto nenhuma notícia sobre os fracassos da Rússia na Ucrânia, ou qualquer coisa que possa aborrecê-lo, desde muito antes do início da guerra. A falsificação parece ir além dos programas especiais de notícias feitos para Putin. Em 29 de maio, a Nova Voz da Ucrânia afirmou que comandantes de Putin entregam mapas falsos ao líder russo, exagerando avanços para ocultar que a ofensiva da Rússia não só desacelerou, mas está perdendo território. A confiança excessiva de Putin na dominação russa agora é vista de outra forma. Essas exigências pela queda do Donbass até setembro podem ser menos arrogância e mais reflexo de Putin não perceber o quão ruim está a situação da Rússia na região. Quando Putin afirmou que a Rússia tomou Pokrovsk e Volchansk no final de 2025, mesmo sem as cidades terem caído, pode ter recebido informações erradas dos comandantes sobre o sucesso dos soldados. Em 13 de junho, Putin disse que soldados russos não levantam a cabeça devido a drones ucranianos, como se fosse novidade, mas isso já acontece há anos. Será que essa informação conseguiu furar a rede de mentiras em torno de Putin, fazendo-o perceber só agora que drones são um problema na Ucrânia? Não sabemos ao certo, mas sabemos que o presidente da Rússia age há anos com uma visão distorcida da realidade na Ucrânia, na Rússia e em outros lugares. Mas agora, como nem os comandantes e propagandistas russos conseguem mais esconder o que ocorre na Ucrânia, Putin talvez enfim veja a verdade. A Rússia já perdeu desde o início, e a Ucrânia só agrava a situação. Isso assusta e desespera Putin. Putin pode perceber que a Rússia está perdendo a guerra na Ucrânia em várias frentes. Não nos entenda mal, isso não significa que ele deixou de ser um homem perigoso. Essa percepção pode deixá-lo mais desequilibrado, levando-o a tentar expandir a guerra além da Ucrânia, atingindo o território europeu da OTAN. A humilhação de tudo isso pode ser demais para Putin suportar, o que significa que ele vai rejeitar a paz e tentar lutar até o fim, em vez de aceitar o fato de que perdeu por causa da genialidade da Ucrânia, de sua própria incompetência e das mentiras que lhe foram contadas por bajuladores durante mais de uma década. Esse perigo vem do desespero, portanto, não pode durar. Com o agravamento dos problemas da Rússia, aliados europeus da Ucrânia podem impor mais sanções e aumentar o apoio, ampliando o impacto na economia russa e favorecendo ainda mais a Ucrânia no campo de batalha. As crescentes perdas russas, combinadas com o recrutamento fraco de voluntários, já estão pressionando Putin a se aproximar da mobilização, o que seria uma medida extremamente impopular e que pode ser justamente o catalisador para que seu povo finalmente lhe vire as costas. Se Putin tentar evitar isso, ele terá que ou reduzir a atividade militar da Rússia, o que seria a morte de sua invasão já vacilante, ou exigir ainda mais de uma economia que ele já jogou no lixo, criando ainda mais dificuldades e sofrimento para seu povo. Putin está ficando sem opções, mas a obsessão que o move significa que ele já não tem mais saída. Putin precisa da Ucrânia agora, mais do que nunca. Ele prometeu que a Rússia tomaria a Ucrânia em poucos dias. Ele estava errado. Por mais de 4 anos, a Rússia foi humilhada e derrotada para o mundo todo ver. Agora a Ucrânia tem a estratégia ideal para derrotar a Rússia de vez. A máquina de guerra se voltou contra eles. Agora Putin e a Rússia estão diante da máquina de guerra, prestes a serem esmagados. Negociar um acordo de paz sem conceder à Rússia o que Putin prometeu é a única saída, pois o presidente russo não tem como escapar de uma guerra que já estava perdida desde o momento em que lançou a invasão, sem perceber isso. A Ucrânia segue intensificando sua estratégia, deixando a Rússia mais desesperada do que nunca. Mencionamos o programa de bloqueio logístico. Percebemos o real significado do programa quando a Ucrânia destruiu 50 veículos russos em minutos numa armadilha na ponte de Armiansk. Descubra o que a campanha de ataques de médio alcance realmente significa assistindo ao nosso vídeo. Se gostou do vídeo, inscreva-se para não perder o que vem por aí do The Military Show. Obrigado por assistir.